Meus amados irmãos, boa noite, graça e paz. Eu estou muito feliz, agradeço ao pastor Tomás, pastor Jota, pelo convite para participarmos desta semana de oração. Obrigado, irmãos. E nós vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 4, o verso 13, que é a base da nossa meditação desta noite. Atos capítulo 4, o versículo 13. Como é bom estar aqui com os irmãos, como é bom também estarmos aqui retornando aqui para Palmas, para continuarmos os desafios missionários. Atos capítulo 4, versículo 13, somente agora esse versículo, porque ele faz parte de uma história, de uma narração maravilhosa, de um grande milagre realizado ali próximo ao templo. E nós vamos pensar sobre carregando as marcas de Cristo. Atos 4:13. A palavra do Senhor nos diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Meus amados irmãos, Paulo certa vez disse assim: ninguém me perturbe, ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E ele trazia literalmente as marcas da luta pelo Evangelho no seu próprio corpo. E esse tema ele é muito interessante, porque ele vai trabalhar em cima de dois outros apóstolos, ainda que Paulo não tenha sido um dos discípulos de Jesus, um dos 12, né? Que é Pedro e João. Mas o pastor Jota nos enviou assim um resumo daquilo que nós gostaríamos de pensar nesta noite, e duas perguntas eu achei bem interessantes. A primeira é: como os discípulos de Jesus hoje são identificados? Como é que nós somos identificados diante da sociedade? A outra pergunta, ela parte de um entendimento do que está acontecendo, principalmente no Brasil. Hoje nós somos maioria, não maioria do país, mas nós somos uma grande quantidade, melhor dizendo, de evangélicos. Chegam a falar em 30%, alguns mais otimistas em 40%. É um número muito grande de evangélicos em relação ao passado. Mas a pergunta que se faz é, ainda que isso seja muito bom, como é que esses 30%, 40% de evangélicos estão se comportando em nossa nação, e qual é a diferença que nós estamos fazendo nesta nação, a nossa nação, o nosso querido Brasil? Nós temos sido reconhecidos como discípulos autênticos de Jesus Cristo. As pessoas veem em nós as marcas de Cristo, ou algumas vezes a gente se entristece. A gente sabe que muitas vezes a gente se entristece por tantas coisas que ocorrem em nosso país e no nosso meio evangélico. Mas é muito bom também, é motivo de muita alegria saber que os evangélicos estão crescendo e crescendo a cada dia. No texto que nós acabamos de ler, nós temos João e Pedro sendo identificados pelo Sinédrio como pessoas que estiveram com Jesus. Isso é uma compreensão que enche o nosso coração de alegria. O Sinédrio, composto por pessoas religiosas, altamente formadas, capacitadas, pessoas que tinham conhecimento do judaísmo como poucos, muito mais do que o próprio Pedro e do que o próprio João. Eles reconhecem que eles estiveram com Jesus Cristo. E tudo começa a partir de uma ida desses homens ao templo para orar. Eles foram na hora nona buscar ao Senhor, por volta de 3 horas da tarde, e lá eles se deparam com esse homem que está diante da porta formosa, uma das portas do templo de Jerusalém, pedindo esmola, e esse homem pede ajuda a Pedro e João,
e eles então, em nome de Jesus, realizam este grande milagre. Mas o que nos chama a atenção, e a própria palavra nos apresenta, é que esses homens eram homens simples. E há 3 anos atrás, mais ou menos, deste episódio, esses homens eram pescadores, esses homens eram iletrados, eram homens tidos como pessoas que não poderiam exercer nenhuma função que fosse entendida como importante. E esses homens são grandemente usados pelo Senhor. E é daqui que a gente parte, que tudo começa a mudar na vida de qualquer um de nós, a partir do momento que nós caminhamos bem próximo de Jesus, bem pertinho de Jesus. E é exatamente o que ocorre na vida desses homens. Eles têm 3 anos de experiência bem colados em Jesus Cristo. Experiências, na maioria, boas, mas experiências difíceis também. Preocupantes, experiências que demonstravam que eles não entendiam bem o que estava acontecendo. E se fosse um de nós também, a reação não seria diferente, porque tudo era muito impactante. Eles estavam andando com Jesus, mas tudo aquilo contribuiu para que algumas coisas ocorressem nas vidas daqueles homens. Primeiro, a fé daqueles homens foi transformada. A cada dia eles criam mais no Senhor. Eles tinham experiências com o Senhor que fortalecia a fé. Uma delas é quando eles estão dentro daquele barco e que eles veem que vão morrer porque o barco vai afundar e Jesus está dormindo ali. Eles chamam a Jesus, não vê que todos vão morrer, e Jesus chama a atenção deles para o tamanho da fé, e eles começam a crescer na fé através de uma experiência como aquela e de muitas outras. Outra coisa que começou a acontecer na vida desses homens, o caráter foi sendo transformado. O caráter de Pedro, o caráter de João, foi passando por mudanças impactantes. Eu imagino que os seus familiares ficavam assim impressionados com o que estava acontecendo em um período um tanto curto. É porque Jesus estava trabalhando na vida daqueles homens. Veja bem, Pedro era muito ativo, era um homem muito sanguíneo, às vezes falava talvez o que não deveria, e o Senhor foi trabalhando na vida de Pedro. João era mais pacífico, mais fleumático, mas também tinha muitas dificuldades. Olha, João posteriormente vai ser conhecido como o discípulo amado, aquele que talvez tivesse uma maior amizade com Jesus, mas esse João, filho de Zebedeu, certa vez, andando com Jesus, eles foram rejeitados por uma cidade samaritana. E quando eles estavam saindo da cidade, João chegou a pedir ao Senhor para orar, para mandar fogo e matar todo mundo daquela cidade. Era uma caminhada que precisava de transformação, e eles vão sendo transformados. Uma outra coisa que trouxe mudança à vida daqueles homens foi a visão. Eram homens que tinham uma visão de pescador, homens que tinham uma visão de um sustento e de um bem-estar, e que não poderiam ter um recurso tão grande devido à profissão que exerciam. E de repente esses homens são chamados para uma visão completamente diferente. Eles agora passam a ter uma visão do reino de Deus. Eles passam a ter uma visão de coisas espirituais, porque Jesus Cristo está trabalhando em suas vidas. É por isso que esses homens chegam diante do Sinédrio e recebem esse reconhecimento. E a pergunta que a gente faz também é: como ocorreu essa transformação tão impactante na vida desses homens? Elas ocorrem a partir do que foi dito, e elas ocorrem também de uma forma não tão muito rápida, de uma forma assim, um tanto compassada. Nós que estamos vivendo nesse tempo assim, de muita rapidez, de muito imediatismo, às vezes a gente quer uma mudança de alguém muito rápido. Primeiro erro já é querer a mudança de alguém, porque na verdade Jesus manda que nós desejemos a nossa própria mudança.
E essa mudança, quando a gente olha para a experiência de Pedro e João, ela não é tão rápida, ela acontece de forma assim compassada. E Jesus tem uma paciência com esses homens, porque ele amava esses homens, não só os dois, mas os demais. E ele investia nesses homens para que as suas vidas fossem a cada dia um pouquinho mais sendo transformada. Quando a gente olha para essa experiência de transformação compassada, de forma paulatina de Cristo, a gente até se alegra com a gente mesmo, porque a gente enxerga nisso esperança, a gente enxerga nisso possibilidade de mudança, porque às vezes a gente pode olhar para nós mesmos e acharmos que não há jeito, ou então olharmos para outros e acharmos que não há possibilidade de alguém ou de algumas pessoas terem uma experiência a tal ponto de levarem sobre si uma marca ou marcas ou uma aparência de Cristo. Pode sim, é o tempo, isso vem devagar, mas o certo é que o Senhor não deixa de trabalhar. Uma outra coisa que a gente observa em Pedro e João é que eram homens que, ao mesmo tempo que cometiam erros, eram homens que tinham um coração quebrantado, eram homens ensináveis. Esses homens estavam dispostos a passar por mudanças. Quando o mestre os exortava, eles estavam dispostos a corrigir. Às vezes até repetia novamente, mas novamente estavam com o coração quebrantados, para que pudessem assim continuar nesse crescimento que os levaram a serem reconhecidos como pessoas que estavam com Jesus Cristo. E aí, quando a gente olha para todo o capítulo de número 4, a gente pode identificar algumas características que nos conduzem também a sermos pessoas assim. Irmãos, coisa boa é quando alguém reconhece, sem falarmos nada, acerca de Cristo, nos reconhece como pessoas de Jesus, como pessoas de Deus. Quando elas, ao conviverem conosco, às vezes isso é de uma forma até rápida, as pessoas percebem que em nossa vida há uma presença clara de Deus. Não apenas de um religioso, mas a presença clara do Espírito Santo agindo em nós. E quando a gente olha para a vida de Pedro e para toda essa experiência que eles tiveram indo ao templo, a gente observa algumas coisas que a gente também pode fazer. Na verdade, algumas delas nós já fazemos e precisamos continuar fazendo e crescendo a cada dia. O que levou aqueles homens a serem reconhecidos como pessoas que estavam com Jesus? O que tinha neles que aqueles homens identificaram de uma forma até um tanto rápida que eles estiveram com Jesus? Nós somos chamados de cristãos, e um dos significados, uma das definições de cristão, mais talvez biblicamente aceita nós precisamos ser reconhecidos como pequenos cristos, pessoas muito parecidas com Jesus no falar, pessoas muito parecidas com Jesus no fazer, pessoas muito parecidas com Jesus no pensar, e pessoas que reagem muito parecidas com Jesus Cristo. Se esses homens estivessem, naquela época, há 3 anos atrás, daquele dia, eles seriam diferentes diante do Sinédrio. Mas agora, é percebível neles uma mudança que os leva a serem parecidos com Jesus Cristo. Algo marca, há uma mudança muito grande. Deixa eu lhes mostrar um exemplo de como isso é impressionante à luz da Bíblia, e o exemplo também é extraído da Bíblia. Pedro, quando ele negou Jesus Cristo, naquela noite da negação, ele passou por 3 experiências, por 3 tentações, e ele negou Jesus 3 vezes. E o que aconteceu naquela noite é exatamente o que acontece diante do Sinédrio.
Alguém viu e disse: você também é um deles. Sim, você estava com ele. Realmente você é um deles. E ele dizia de forma bem clara: eu não sou dele. Eu não sou um deles. Não me confunda com ele. Mas agora Pedro está diante do Sinédrio. E agora o Sinédrio diz: eles estiveram com Jesus. E Pedro não responde da mesma forma. Pelo contrário, Pedro agora diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora há ousadia no falar. Agora a confiança, a transformação. Mas veja bem, é o mesmo Pedro. Veja bem, ele estava nas duas experiências com Jesus, nas duas. Só que agora esse Pedro, agora diante do Sinédrio, nós temos um homem que tem em sua vida marcas de Cristo. Sua vida foi de fato transformada. É isso que acontece conosco. Às vezes é assim mesmo. Talvez lá atrás nós não tínhamos a mesma firmeza, não tínhamos a mesma transformação, mas agora a gente pode responder com bastante segurança de que nós somos de Cristo, que nós pertencemos a Cristo. E isso às vezes não é dito com palavras, mas pela nossa forma de viver. Portanto, quanto mais próximos de Jesus andarmos, mais parecidos com Ele nos tornamos. Quanto mais reagirmos parecidos com Jesus, mais identificados seremos como pessoas do Senhor Jesus. E qual é a melhor forma de reagir? É a reação do amor. Jesus, em João ainda, lá atrás, estava com seus discípulos, com os 12. Ele fez vários interrogatórios sobre ele, o que eles diziam acerca de Jesus. E depois, numa experiência que se encontra lá no capítulo 13, no versículo 34 e 35, Jesus diz assim: nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, se amarem uns aos outros. Que coisa preciosa de Jesus. Olha o Evangelho. Ele diz: vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês se amarem, porque eu não estarei mais fisicamente com vocês. O outro, o Espírito Santo, estará em vocês. Não será visto mais o Cristo no meio de vocês fisicamente, mas vocês mesmo assim precisarão ser reconhecidos como os meus discípulos, e a marca é a marca do amor. Irmãos, quando os discípulos começaram a sua caminhada, pós-ressurreição, pós-descida do Espírito Santo, eles passaram a ser conhecidos como os do caminho, está lá em Atos. E depois de algum tempo, quando Paulo e Barnabé estão na primeira viagem missionária, que eles chegam ali em Antioquia, eles são reconhecidos pela primeira vez como cristãos, no meio de um povo gentil, que apenas estava ouvindo falar de Cristo, mas que quando eles olhavam para aqueles homens, eles diziam: eles são parecidos com Jesus. Este é o grande desejo de Deus, é o grande desafio para nós, para que nós vivamos neste tempo cada vez mais parecidos com o Senhor. Amém? Uma segunda coisa que também a gente observa nesses homens, é que eram pessoas de oração, eram pessoas que oravam. Esses homens estavam constantemente em oração, e eles aprenderam essa experiência de oração com Jesus. Até mesmo Jesus ali na despedida, naquele monte, Jesus disse para eles: vão para Jerusalém e esperem a descida do Espírito Santo para o cumprimento da promessa. Aqueles irmãos que já eram cerca de 120, eles ficaram 10 dias em oração numa casa em Jerusalém. Quando ocorreu por volta de 9 horas, eles estavam sentados em oração e houve a descida do Espírito Santo. Esses homens continuavam após a descida do Espírito Santo em oração
dando prosseguimento à igreja que Jesus tinha fundado. Era um homem de oração, mulheres de oração. E Pedro e João estão se dirigindo para o templo para a oração das 3 horas da tarde. A oração tinha seus momentos bem decididos. E um dos horários de oração no templo era às 3 horas. E eles estão indo orar, eles estão indo buscar ao Senhor. Depois de algum tempo, isso não vai ser mais possível dentro do templo de Salomão, o templo de Jerusalém. Mas eles estão indo orar, eles estão indo buscar o Senhor. Jesus, certa vez, ele entra no templo e ele vê vendedores ali no pátio do templo e ele fica muito indignado. E Jesus pegou um chicote e começou a derrubar aquelas bancas, aquelas coisas que estavam sendo vendidas. A maior parte tinha relacionamento religioso com o próprio templo. E depois que Jesus derrubou tudo aquilo, ele fala uma coisa que deve ser algo bem lembrado por nós. Ele diz assim: a minha casa será chamada casa de quê, meus irmãos? De oração. Portanto, uma das coisas que a gente mais precisa fazer neste lugar é o quê? Orar. É orar. A oração é algo que a gente talvez não tenha uma definição que explique tudo o que é oração. Porque a oração é o nosso relacionamento com Deus. A oração nos leva à presença do Senhor. Por meio da oração a gente agradece, por meio da oração a gente adora, por meio da oração a gente busca, por meio da oração a gente deveria ter também aquele tempo de calma, de meditação, para ouvir a voz do Senhor. E a nossa vida é transformada por oração. Baster, um pastor puritano, dos mais famosos da sua época, ele era um homem de oração. E o seu quarto tinha alguns vidros, algumas janelas. As paredes também eram marcadas pelo vapor que saía de sua boca, devido ao tempo de oração que ele tinha. Quanto tempo a gente investe na presença do Senhor em oração? Segundo uma estatística que saiu, alguns pastores que moram em países de muita perseguição, eles têm um tempo muito maior de oração. Muito maior. E é interessante, a facilidade tem a tendência de diminuir o nosso tempo de oração. E a gente precisaria calcular qual é o nosso tempo de oração. Quanta gente investe em oração? Ali em Colmeia, um dia eu comentei com os irmãos e disse assim: eu gostaria de passar uma noite orando, termos uma noite de oração. Aí um irmão disse: e eu também gostaria de ter uma noite de oração. Então nós vamos fazer uma noite de oração. E começamos às 20 horas. Não é fácil não, não é brincadeira, principalmente quando chega nas 2 horas da manhã, é luta muito grande, mas foi uma experiência marcante. E nós falamos: olha, não vai ter churrasco, não vai ter nada. É oração, leitura da Bíblia e alguns louvores. Não pode cantar muito não, senão dorme, né? Então tem que ser oração, tem que ser muita oração. E assim a gente preparou e nós tivemos 3 noites de oração. Não foram consecutivas, viu, irmãos? Uma num ano, uma, no outro ano, outra, e assim a gente fez. Como é bom a gente ter um tempo de oração. E a gente precisaria calcular qual é o tempo que nós temos de oração. Tem pessoas que têm dificuldade de orar 1 minuto. Muita dificuldade. Tem outros que conseguem chegar a 5 minutos, outros a 10 minutos. Mas uma coisa interessante, quanto mais a gente ora, a gente entende que precisa orar mais. E quanto mais a gente ora, o nosso tempo de oração aumenta. Ele vai se prolongando, porque vai se tornando gostoso essa conversa com Jesus Cristo, essa conversa com o Senhor. Por isso esses homens tinham marcas de fato em suas vidas, porque eram homens de oração. Esses homens buscavam ao Senhor. Uma outra coisa que se observa também na vida desses homens, é que eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam direcionados, guiados pelo Espírito Santo.
Todo crente tem o Espírito Santo? Sim, mas nem todo crente é cheio do Espírito Santo. Mas todo crente deveria ser cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Isso não é algo estranho. Isso deveria ser algo normal. O que resulta de uma vida cheia do Espírito Santo? Resulta uma vida de obediência. Resulta, de fato, de uma vida que é guiada pelo Espírito e que nesta vida é produzido principalmente o fruto do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, esses homens não reagem com desejo de vingança. Eles não saem ali querendo procurar os seus direitos. Eles não procuraram nenhum advogado de sua época. Mas eles saem diante do sinédrio, alegres, louvando ao Senhor por terem sido castigados, humilhados, surrados, mas tudo isso pelo nome de quem? De Jesus, o ressurreto, o Nazareno. Glória a Deus. Transformação nessa vida. Por isso nós precisamos olhar para esse texto e ver que ele diz que esses homens estavam cheios do Espírito Santo. Ao capítulo 3, olha o versículo de número 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para oração. Então esses homens estão buscando ao Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela é conquistada por meio de uma vida de oração, e uma vida de oração nos leva a esse enchimento. Uma outra coisa que a gente observa nesse texto também, é o capítulo 4, o versículo 8. Dê uma olhada aí no capítulo 4, o versículo 8. Diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, cheios do Espírito Santo, esses homens estão. Por isso eles estão falando com tanta ousadia. E tudo aquilo, na verdade, também era um cumprimento da palavra de Jesus. Em João capítulo 14, o versículo 25 e 26, é bem interessante observar esses versículos. João 14 diz assim: Jesus: tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Amém. Observem uma coisa nesse texto. Jesus falou para os discípulos: vão acontecer muitas coisas difíceis com vocês, mas saibam de uma coisa: pelo Espírito Santo, vocês vão, em primeiro lugar, ser ensinados a falar, ser ensinados a responder. E pelo Espírito Santo, a partir daquele texto, Jesus diz: o Espírito Santo lembrará vocês, naquela hora de agonia, tudo que lhes foi ensinado. Que coisa boa. Por isso aqueles homens, eles não estavam despreparados ali não. O Espírito do Senhor estava com eles, e o Espírito do Senhor lhes ensinava. O Espírito do Senhor trazia à memória deles os ensinos de Jesus. Irmãos, por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia. É tão importante a gente ouvir a voz do Senhor pela palavra. Porque numa experiência em que a Bíblia não estiver presente, o Espírito Santo trará à nossa memória aquilo que nos foi ensinado. E aí nós temos respostas para qualquer um, ou diante de qualquer situação, seja até mesmo diante de um sinédrio. Então uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que vai lembrar, sabe de quê? Da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo. Por isso esses homens estão ali e são reconhecidos como que estiveram com Jesus, porque o linguajar deles era o linguajar de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Cristo faz uma transformação completa e o Espírito Santo vai nos edificando. E por fim,
Uma outra coisa que nós observamos nesses homens, que os fazia ser reconhecidos como de Jesus, é que eles tinham a marca chamada autoridade em suas vidas. Uma autoridade que vinha de Jesus. É o que hoje é chamado de autoridade espiritual. Autoridade espiritual, na verdade, é a autoridade que vem do Senhor. Quando eles estão diante do homem que é coxo, e o homem pede uma esmola, Pedro e João param e diz assim: olhe para nós. Que autoridade! Olhe para nós. No passado se dizia assim, para um novo convertido: cuidado para que você não caia. Se você ficar olhando só para os membros da igreja, você vai cair. Olhe somente para Jesus. É uma palavra muito interessante, muito boa, mas essa palavra muitas vezes é um mecanismo de defesa. É um escape. Não, eles precisam olhar para nós. Eles precisam ver em nós essa autoridade, essa mudança em nossa vida. Porque o Cristo que está próximo deles somos nós, não que os salvamos, mas a imagem de Cristo está sendo formada em nós. Eles precisam ver essa transformação. E Pedro e João, aqueles que eram pescadores tão simples, param cheios de autoridade. Não é orgulho e nem autoconfiança, mas é dependência do Senhor, e diz: olhem para nós. E por fim eles dizem: nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que temos te damos. Nós te damos, sabe o quê? Jesus. Amém. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele lá de Nazaré, levanta-te e anda. O que nós temos para oferecer? Poucos dias, algum tempo atrás, eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes fazendo uma crítica assim, um tanto pesada contra a Igreja Evangélica do Brasil. Ele diz assim: a Igreja Evangélica do Brasil está se tornando uma igreja cheia, muitas vezes até do dinheiro, de coisas um tanto situosas e mais materiais, mas está faltando a presença de Jesus. Faltando a presença de Jesus. Nessa busca intensa do bem-estar do homem, pelo seu próprio bem, isso também tem gerado esse tipo de problema. Às vezes nós achamos que Cristo não é suficiente. Mas, meus irmãos, Cristo é suficiente. Amém? Cristo é suficiente. E nós precisamos dizer para esse mundo: é em nome de Cristo. Não é no meu nome, não. Não é no nome de ninguém. Mas é no nome de Jesus que a sua vida vai ser transformada, que a sua vida vai ser mudada. Quando a gente olha para esse texto aqui, o que o Senhor quer que nós vejamos não é o tamanho do milagre, não. Ele quer que nós vejamos o tamanho de Jesus, o poder de Jesus Cristo, o Nazareno, meus irmãos, que é o nosso Jesus, amém? Não é o tamanho do milagre, é o tamanho de Jesus. Por isso que esses homens estão diante do Sinédrio, mas eles não estão divulgando o milagre, eles estão divulgando o Cristo. Por isso que Pedro diz: em nenhum outro há salvação, debaixo dos céus e da terra, ou acima da terra, em nenhum outro nome, a não ser nesse nome, e esse nome é Jesus Cristo. Atos 4,12, nessa mesma experiência. Que Jesus nos abençoe e que nós saiamos daqui alegres, lembrando que nós podemos ter a mesma experiência. Não só podemos, nós devemos ter a mesma experiência. Que experiência? De dizer para o coxo: levanta-te e anda? Até que pode, mas essa não é a mais importante. É que nós tenhamos a mesma experiência no nosso dia a dia, a iniciar no lugar mais difícil, dentro de nossa casa, no trabalho, no lazer, na sociedade. Qual a experiência? De sermos reconhecidos, não como evangélicos, meus irmãos, mas como discípulos de Jesus, pessoas de Jesus. Amém? Eu convido você a ficar em pé, nós vamos orar. Passei um pouquinho do tempo, viu, pastor Jota? Desculpa aí. E nós vamos orar. Pastor Tomás, passei um pouquinho aí, mas
Nós vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela experiência dos Teus servos, Pedro e João, que, ó Pai, viveram experiências difíceis, mas nelas se alegravam, porque, ó Deus, passavam tudo aquilo pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, nós queremos também em 2025, nesse tempo de tantas mudanças, sermos reconhecidos, Pai, como homens e mulheres de Jesus Cristo. Homens e mulheres que têm tido experiências com o Senhor, Pai. Experiências que transformam a nossa visão, experiências que transformam o nosso caráter, experiências, Pai, que aumentam a nossa fé e o nosso compromisso com Jesus Cristo, o Nazareno, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos encher do Teu poder e venha produzir em nós o Teu fruto, Pai, de tal forma que venhamos reagir, Pai, a partir de cada um dos gomos do fruto do Espírito. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Você pode se assentar. Obrigado, pastor Cláudio. Deus continue abençoando.